Put your brabbles in the air, brabbles in the air, brabbles in the air, brabbles in the air, put your brabbles in the air. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, perdão. Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Faz essa leitura, princesa. Vem cá, por favor. Isso. 13 em diante. Preste atenção, queridos, nessa leitura. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aleluia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesas, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Obrigado. Queridos, esse congresso autêntico, como ontem o apóstolo já ministrou com a palavra muito clara, ele falou sobre identidade, como nós devemos viver. E hoje eu estava pensando no que ministrar e no que falar.
Eu queria falar, irmãos, de uma trama do diabo, muitas vezes, sobre as nossas vidas, que nos leva a roubar a identidade. O peso da decepção, irmãos, às vezes vem furtar a nossa identidade cristã. Aqui nós vemos uma situação na qual os discípulos estavam vivendo um momento de decepção para eles. E decepção acontece, amém, queridos? Fale para a pessoa do seu lado, querido irmão, decepções acontecem. Amém? Às vezes, queridos, porque alguém pisou na bola, ou às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos porque nós não entendemos o plano de Deus e a coisa não acontece da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, mas porém não fugiram do controle de Deus. E nós vemos nesse texto, queridos, quando a Bíblia fala dessa situação. Os discípulos voltavam para Jerusalém e, hipoteticamente, irmãos, eles pensavam, não, vai acontecer, vai ser diferente, mas infelizmente ali aos olhos deles, não que estivesse fora do controle do Senhor, Jesus foi para a cruz, morreu, as coisas não aconteceram como eles queriam que acontecesse. E aquilo, querido, trouxe um abalo muito forte ao coração deles, porque o diabo soprou neles uma palavra: vocês foram decepcionados. Vocês foram envergonhados. O que vocês acreditavam estava errado. O que falaram para vocês não era verdade. E o diabo, irmãos, muitas vezes ele sopra no ouvido de muitas pessoas a respeito disso e consegue, irmãos, minar essa nossa identidade diante do Senhor. E sabe qual que é o problema, queridos? Que nós somos seres altamente adaptáveis. Nós às vezes deixamos que essa perturbação permeie o nosso coração. Nos protegemos, queridos, de uma forma para que aquilo não doa tanto. E entramos num plano B na vida cristã. E vamos tocando nesse plano B da vida cristã, irmãos, já esquecendo tudo aquilo que nós acreditávamos antes. Ou seja, irmãos, nós perdemos aquela identidade primária e assumimos, irmãos, uma identidade antiga e vamos vivendo a vida muitas vezes. E foi o que aconteceu com esses discípulos, irmãos. Esses discípulos, eles passaram por uma decepção muito forte. E ali, queridos, eles estavam abrindo mão de toda aquela proposta que Deus tinha colocado para eles. A decepção furtou deles, queridos, o sonho de viverem a realidade divina. De viverem o que o Senhor falou para eles. De acreditarem, queridos, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, irmãos, fazia toda a diferença. Como, queridos, tem muitas pessoas vivendo o plano B. E a pior, querido, das coisas, vivendo um plano B enganado, porque já perderam a sua identidade cristã. Aquilo que quando alguém olhava para ele, já falava, ele é o cara. Ele é o Filho mesmo de Deus. Ele andou com Cristo, ou como ele é diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem se identificado diante de Deus? O seu andar diz isso. E hoje, queridos, eu queria nessa conversa com vocês, exatamente, queridos, trabalhar esse tema. E em nome de Jesus, que você observasse a sua vida, sem preconceito. Não pense no outro, não pense, não, eu estou muito bem com Deus. Não, as coisas estão resolvidas. Porque tudo que o diabo quer, queridos, é que nós não venhamos identificar que temos problema. Porque o problema, irmãos, independente dele ser identificado ou não, ele vai trazer as consequências. Se ele for identificado, vai ser resolvido. Se ele não for, ele vai trazer as consequências. Agora, se ele for identificado e você fizer alguma coisa, você vai conseguir livrar-se dele. Agora, se não, irmãos, pode ter certeza, mesmo que você não tenha consciência dele,
ele vai gerar em você problemas seríssimos. E aqui, eles tinham entrado, querido, já nessa rota de fuga desse caminho do Senhor e sequer tinham se apercebido dessa situação. Foram vivendo. E hoje eu quero falar, irmãos, de alguns movimentos nossos, rumo ao distanciamento da promessa de Deus para as nossas vidas, amém, queridos? Dessa identidade que Deus queria sobre nós, quando nos formou, quando Deus olhou para Marcos Monteiro Sabino, Ele falava: meu filho, eu quero que você seja assim. Mas, irmãos, com o decorrer do tempo, se eu não for prestando atenção, entendeu? Nem como eu tenho me comportado, eu vou perdendo. Daqui a pouco eu viro, querido, uma verdadeira metamorfose, acreditando em tudo, vivendo tudo, enganado, pensando que estou próximo de Deus. Estou vivendo o que Deus quer para a minha vida. E aqui eles tiveram esse momento de decepção. Passaram por essa situação, queridos, que o coração deles ficou tremendamente abalado. E aí, queridos, eles entraram numa rota de fuga daquele centro da vontade do Senhor. Nessa rota, irmãos, na qual eles estavam sendo desfigurados como cristãos e estavam voltando aos modos antigos. E aqui no versículo 15, irmãos, começa nos falando exatamente desse caminho terrível que nós não podemos andar. Lança aí na tela o versículo 15, querido, por gentileza. 24, versículo de número 15. Não, deixa eu ler o 13 para vocês entenderem. Naquele mesmo dia, dois que andavam com Jesus, do que viam tudo que Jesus tinha feito, do que tinha vivido, comido, andado com Jesus, estavam a caminho da aldeia lá de Emaús. Onde é que eles eram? Estavam já voltando, que ficam 60 estádios de Jerusalém. Iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se quem deles, queridos? Aproximou-se quem? Jesus. Então, queridos, um dos primeiros sintomas dessa fuga de identidade do nosso espírito é exatamente esse que vocês estão vendo: a indiferença à presença de Cristo. Viram uma coisa comum, entendeu, pastor Ulisses? Ele estava entrando com mais um amigo, conversando, e de repente entrou um terceiro na conversa, não fez diferença. A Bíblia diz, queridos, que o próprio Jesus aproximou-se dele e não fez diferença, deles e não fez diferença nenhuma. Nenhuma. Isso, queridos, é um caminho, é um aferidor, para vermos se nós não estamos entrando nessa rota de perdermos essa nossa identidade que Cristo quis nos dar, e estamos nos contaminando, irmãos, com essas afeições da terra. Pastor, senti nada. O louvor foi ministrado e nada. Pastor Ulisses passou a palavra e nada. Simplesmente mais uma música. Essa noite vai ter mais uma palavra. Daqui a pouco deve ter mais outra palavra. Amanhã eu volto. E quantas pessoas, irmãos, estão entrando nesse caminho de indiferença, assumindo um plano B, sem terem noção disso. Jesus se aproxima dos discípulos e eles, irmãos, permanecem indiferentes. É ou não é verdade, queridos? Estavam indiferentes. Não fez diferença alguma. Alguma. Se estavam discutindo, continuaram discutindo. Se estavam brigando, continuaram brigando. Se estavam reclamando, continuaram reclamando, irmãos. A presença de Jesus não fez diferença. Oh, amados, como muitas vezes nós ficamos indiferentes a isso. Entramos no local ou somos ministrados por alguma coisa, mas aquilo já não faz mais. Se eu estou chateado, se eu estou brigado, irmãos, com meu filho, eu estou ali e estou pensando, quando eu chegar em casa, eu vou acertar as contas com eles. E ele vai ver. A presença de Jesus, pastora Laura, já não faz diferença mais para a pessoa.
Se ela está emburrada com alguém, irmãos, continua do mesmo jeito, termina, vai da mesma forma. Aquela virada de mesa, irmãos, não acontece mais, porque ela já está, irmãos, perdendo essa identidade e não tem consciência disso. Não tem. Não tem, os pensamentos delas são incapazes de mudarem, uma vez que elas estão diante de Deus. A vida continua a mesma. Então, querido irmão, cuidado com a indiferença. Se acorda e dorme do mesmo jeito, cuidado com a indiferença. Tem gente, irmãos, que vai para o mesmo local de trabalho e a vida dele, irmãos, é a mesma coisa daqueles que não conhecem Jesus. Porque, irmãos, eles entraram naquele mecanismo de discussão da vida, de conversa, de falatória, de reclamação. E Jesus já não faz mais diferença na sua vida, mesmo estando do lado falando. Fale para a pessoa, querido, cuidado com a indiferença. A presença de Cristo ao seu lado. Ele sempre está, queridos. Se o seu conceito não muda, você está indiferente. Se o pecado te assedia, você está indiferente. Se você é recorrente no mesmo erro, você está indiferente à presença do Senhor ao seu lado. Porque a Bíblia diz, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão há de me guiar e a tua destra há de me sustentar. Amém, queridos? A identidade está sendo roubada, irmãos, quando nós ficamos indiferentes à presença do Senhor. Um segundo aspecto que nós vemos nessa questão, e nós vamos andar, que temos muita coisa boa, é a perda da visão, irmãos. A perda da visão, a sensibilidade, irmãos, de sentir que tem algo diferente. A Bíblia fala no 16, irmãos, que os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer a Cristo. Impedidos, irmãos. E quando nós, irmãos, somos impedidos de ver a Cristo nas nossas vidas, vem essa consequência que assola o nosso século, que é a depressão. É o seguinte, ao 17, então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E pelo que vens tratando ou conversando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Não tem como, irmãos, uma pessoa que está numa rota de fuga da sua identidade cristã ser alegre. A depressão, a bipolaridade, irmãos, a opressão, o entristecimento, irmãos, contínuo e corriqueiro, faz parte da sua vida. Como nós convivemos, irmãos, às vezes com essa realidade, com pessoas que falam, eu me entristeci do nada. Do nada fiquei triste. Estava aqui em casa e de repente fiquei triste, deitei no sofá e comecei a chorar. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero andar com ninguém. Perdi a visão, não vejo mais meu futuro, não acredito mais no futuro, não acredito que eu posso. Porque, irmãos, uma das coisas que nós vivemos quando estamos com Cristo da maneira certa, os nossos olhos veem. Você vê solução, você vê saída, você vê um futuro diferente. Você vê esperança para si mesmo, irmãos. Como nós vivemos um mecanismo, irmãos, de defesa na qual preferimos não sonhar e nos tornamos, queridos, pessoas tremendamente pessimistas, do que reconhecermos que perdemos a visão. A visão em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque a Bíblia diz, queridos, que o Senhor veio à terra para que a nossa alegria fosse completa. Ele veio, querido, dessa terra para que a nossa alegria fosse completa.
Quando o diabo tenta nos roubar essa identidade, irmãos, ele tenta atingir, Ivânia, a nossa visão, fazendo com que você não acredite, você não reconheça mais que Deus está ali com você nessa situação. Você é incapaz de falar, hoje está assim, mas eu tenho certeza que mesmo que o mar se feche, Deus vai me fazer flutuar, mas essas águas não vão me afogar. Mas eles estavam impedidos de ver a Jesus Cristo, irmãos. E quando Jesus fala, que vida é essa que vocês estão vivendo? Que conversa é essa que vocês estão praticando enquanto caminham? Porque, irmãos, querendo ou não, nós temos uma voz existencial no nosso espírito, que é o Espírito de Deus, que vai olhar para você e vai falar, que vida é essa que você está vivendo no teu caminho? O que você discursa, o que você fala, o que você tem dito, como você tem vivido? E essa voz aqui, irmãos, quando ela fala em nós, se nós não estamos vivendo o que Deus quer que nós estejamos vivendo, não tem outro caminho a não ser entristecer. E a Bíblia diz que eles pararam o quê? Entristecidos. Pararam, irmãos. A depressão, irmãos, contínua, nada é do que a ausência da presença de Deus na vida de um homem. Com isso, pastor, eu não quero falar, irmãos, aqui, com isso eu não quero fazer uma apologia e dizer que nós não podemos passar, irmãos, por momentos tristes de depressão justificáveis. O exemplo, o luto é uma depressão justificável. Quando a gente fala depressão, não é nesse sentido de doença, é que você estava aqui, fica um pouco aqui, porque, irmãos, está passando por um problema complicado, mas rapidamente volta. A Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Uma noite inteira, mas necessariamente, irmãos, a alegria tem que vir ao amanhecer. Querido jovem, não é normal. Talvez você chegue e fale, pastor, mas eu vivo essa depressão, essa tristeza por causa da decepção que foi causada pelos meus pais. Por isso eu estou falando, querido, decepção fazem parte da vida. Isso não pode roubar a identidade de Cristo sobre você. Mas a decepção que aqueles estavam passando, estava roubando a identidade deles. E eles estavam, queridos, indo embora. Não, mas foi meu namorado, mas foi a minha amiga, mas foi fulano de tal, por isso que eu vivo dessa maneira, por isso que eu não tenho mais forças para orar, por isso eu estou passando por um problema seríssimo, eu estou passando por uma decepção contínua. Mas, queridos, não deixe que o diabo use essa ferramenta para te afastar do propósito de Deus. Diga amém. Reage, amém, queridos. E ali o diabo estava usando isso para afastar os discípulos do caminho do Senhor, irmãos. E as coisas estavam se complicando. Nós vimos ali que eles se tornaram indiferentes. Nós vimos ali que eles perderam a visão. Nós vimos aqui que eles são tomados, irmãos, por uma quê? Por uma depressão, por uma tristeza. E no versículo 19, irmãos, eles têm a fé deles abalada. Olha o que o 19 diz. Então lhe perguntou, quais são? E explicaram o que aconteceu. E olha o que eles falaram. O que aconteceu a Jesus do Nazareno. Que era varão o quê, queridos? Varão? Vocês estão com a Bíblia aberta? Varão? Profeta. Será que é só tu que não sabe o que aconteceu com Jesus do Nazareno, que era varão profeta? Poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante do povo? Olha o abalo da fé, irmãos. Jesus deixou de ser filho de Deus e agora virou mais um profeta. Mais um. Será que é só você que não sabe o que aconteceu com o jovem Jesus, o Nazareno? Tinha uma palavra boa, tinha uma credibilidade grande diante de Deus e diante dos homens, ele era um varão profeta. Jesus, queridos, deixa de ser para eles agora o cara.
me permita essa palavra com todo respeito, e passa a ser mais um na história. O abalo da fé, irmãos, leva com que Jesus seja mais um aprendizado, com que a Bíblia seja mais uma verdade no meio de tantas que nós estudamos no decorrer da Bíblia, da vida. Ela já pode ser, irmãos, aí refugada se tiver uma verdade maior. O que é a Bíblia? A Bíblia é mais um livro de sabedoria. Jesus deixou de ser o Filho de Deus e passou a ser profeta para eles. O abalo da fé, irmãos. A desconsideração dos caminhos do Senhor, irmãos, em detrimento de uma decepção. Como hoje em dia, irmãos, muitas pessoas estão trocando as verdades bíblicas, irmãos, por verdades de uma faculdade, por verdades de uma sociedade. Não, a Bíblia é boa mesmo, mas ali eu aprendi isso. Peraí, não é bem assim. O que era, irmãos, a inerrância da palavra de Deus, agora se tornou um livro de sabedoria apenas. Mais um. E como, querido, na nossa geração, talvez melhor do que eu, vocês saibam que têm convivido aí, como as pessoas têm feito isso com a palavra de Deus. Como? Um dia desse, irmãos, eu estava com os amigos, fazendo um esporte lá, no campeonato, e de repente, irmãos, estava ouvindo uma música de pagode, e no meio da música, irmãos, entra uma música aquela do Zaqueu, como Zaqueu. E o grupo de pagode cantou a música Zaqueu, irmãos, e tudo, o pessoal cantou, rebolou do mesmo jeito lá, e quando terminou, entrou outra. Ou seja, irmãos, como as pessoas hoje têm tratado o Evangelho como mais uma filosofia de vida. Mais uma filosofia de vida, irmãos. Mais uma. É interessante. O abalo da fé, irmãos, tem entrado no coração de muitas pessoas. E a pessoa vai vivendo dessa maneira. Ser cristão, irmãos, se tornou mais uma opção para a humanidade, uma opção que está vinculada à minha razão. Assim como eu escolhi torcer para o Flamengo, você escolheu torcer para outro time? Fulano de tal escolheu a torcer ser isso e eu escolhi ser isso. O Evangelho se tornou, irmãos, mais uma coisa, a fé das pessoas não é mais o caminho. É um dos caminhos. E nós temos que tomar um cuidado com isso, amém, Jesus? Amém, queridos? Jesus não era um profeta, Jesus era o Filho de Deus. A verdade do Senhor não é mais um caminho, queridos, não é mais uma verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. No versículo 20, irmãos, Jesus continua conversando com ele, e você vê eles afastando mais, porque eles começam a trocar as prioridades deles agora diante do Senhor. No 20, e tu não sabe como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até antes, queridos, eles declaravam que Jesus era o rei, mas agora naquela conversa, irmãos, eles já mudam, eles já falam, as nossas autoridades, os nossos príncipes os entregaram, o entregou. Mudança de reino, queridos. Eu pertenço a esse reino, essas pessoas são minhas autoridades. Mataram ele. Muda-se as prioridades, queridos, muda-se as autoridades. Sabe por quê, queridos? Por causa da decepção no coração.
Dia desse eu estava falando para alguns aqui, eu falei, queridos, quantos sonham em viver para Cristo, levante o braço. Estava ministrando e falou, pastor, o que é viver para Cristo? Falei, querido, viver por conta dele, esperar que tudo venha dele, tudo suprir dele, tudo vem dele. Ah, pastor, esse negócio de viver pela fé tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé, vou te falar, pastor, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Coisa boa é você ter seu concurso público. Irmãos, muda. As autoridades nossas, nossos princípios é ganhar dinheiro, é ter uma estabilidade dessa terra. Esse aí não é minha prioridade não. Viver por Cristo não é para mim não. Eu quero viver do meu salário, eu quero viver da minha faculdade, eu quero viver da minha beleza. É isso que vai garantir meu casamento, é isso que vai garantir meu futuro, é isso que... Não, isso não. Viver por Cristo é complicado. Irmãos, como as pessoas têm trocado o reino. Passam 3, 4, 5, 6 horas, irmãos, dedicadas só no amanhã a estudar algo, irmãos, que vai engrandecer o reino humano. Mas quando se fala de reino de Deus, irmãos, não. E eles falaram, será se você é o único que não sabe que as nossas autoridades o mataram? Ouça o que eu vou dizer para você. E eu nunca fui tão sério nisso que eu vou dizer para você. O reino a que muitas vezes temos nos submetidos, que são os princípios e os valores desse mundo, infelizmente, tem mais uma vez matado e crucificado Jesus Cristo nas nossas vidas. As prioridades que nós damos, irmãos, têm matado Jesus. Os nossos interesses pessoais, irmãos, têm feito o que eles já profetizaram. Será que é só tu que não sabe? Como os nossos sacerdotes, como os nossos príncipes, como as nossas autoridades, mataram e crucificaram Jesus? Só falta alguns dizer, pastor, é verdade. Como as minhas prioridades crucificaram Jesus Cristo na minha vida. Amei as coisas e não tenho tempo para Ele. Será se temos vivido isso, queridos? Vou te falar, queridos, não adianta você querer trocar identidade, renovar a sua identidade com o Senhor, pular, cantar, sendo que quando você sair daqui, as suas autoridades e as suas prioridades, seus sacerdotes, continuarão reinando no teu coração e vão crucificar Jesus. Sendo que os seus sonhos, irmãos, de conquistas humanas têm crucificado seu tempo com Cristo. Pastor Ulisses vai fazer aí tantos congressos e tu vai pular, mas quando sair aqui as suas autoridades, mais uma vez vão crucificar Jesus na sua vida. Se você não reconhecer isso, amém, amados? O que arde no teu coração? Viver para Cristo? Falta alguém falar, sangue de Jesus tem poder. Viver por Cristo? Sabe por quê, irmãos? As nossas autoridades têm falado, você tem que ser vencedor, e vencedor é muito dinheiro no bolso. Vencedor é as pessoas te chamando de doutor. Vencedor é as pessoas bajulando você. É isso que as nossas autoridades, que os nossos príncipes têm pregado sobre as nossas vidas. Porém, irmãos, quando nós estamos priorizando o reino do Senhor, Ele fará buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como está Jesus na sua vida? Como está Jesus na minha vida, irmão? Será que nem as autoridades, os meus príncipes não têm sepultado ele? Ou será se eu estou debaixo da vontade dele e a minha identidade cristã é verdadeira? Quero terminar, queridos, nossa hora avançou e eu quero terminar falando, queridos, não tem restauração sem comunhão com o Senhor. O texto continua dizendo, irmãos, que Jesus discorreu sobre tudo aquilo, como tudo deveria acontecer. E Jesus fez menção de passar, mas eles pegaram e falaram assim, nem que fosse por educação, mas falaram, Senhor, não passa, pousa aqui conosco. E quando eles começaram a ceiar, querido, quando Jesus repartiu o pão e deu a eles, irmãos, no repartir do pão, eles reconheceram que era Jesus e falaram, é o Mestre. Automaticamente Jesus Cristo desapareceu e eles se perguntaram, como que nós não sentíamos, como que ardia o nosso coração quando ele falava, e nós não fizemos nada. Pois nessa noite, irmãos, eu quero te falar, nem que seja por consciência de que ele é o rei, talvez ainda não exista essa verdade impregnada no teu coração como deveria estar, ou talvez você tenha perdido porque entrou no caminho de Emaús. Nesse caminho de volta ao plano B, já está na legalidade desses principados e dessas autoridades desse mundo. Eu quero te convidar a dizer, Jesus, fica, não passa não. Que foi isso que eles fizeram, falaram, Jesus, fica aqui. Fica comigo aqui, Jesus. Fica. E na comunhão, querido, no repartir do pão, na alimentação da palavra de Deus, haverá restauração sobre a sua vida. Não tem como existir restauração, Senhor, sem nos alimentarmos desse pão dado por Cristo. Muitas pessoas têm até consciência, irmãos, de que estão com problema, mas querem uma restauração espiritual, irmãos, se alimentando, irmãos, de palavras humanas, se alimentando de conceitos filosóficos humanos. A restauração só existe quando nos alimentamos do pão vindo diretamente de Deus. Em nome de Jesus, queridos, amém, queridos? Tire os olhos de quem está cantando, tire os olhos de quem está pregando, tire os olhos de quem está falando, enquanto você estiver fazendo por homens, enquanto você estiver atrás de homens, enquanto você vier aqui por causa de homens, enquanto você quiser estar aqui na companhia de homens, você não terá essa identidade restaurada. Mas uma vez que você resolver comer o pão das mãos de Jesus, você vai dizer, Jesus, és o Mestre, é Ele. Put your Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, Bibles in the air, put your Bibles in the air.